Fala Tricolada, tudo tranquilo? Alexandre Antônio na área para mais um vídeo aqui no canal da família Tricolor. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, tamo juntos. E aí, esse Fluminense do Abel Braga, tem salvação, rapaziada? Tem salvação esse esquema tático, esses jogadores que são escolhidos, como é que funciona essa coisa aí? 3 zagueiros ou 2 zagueiros? Vai jogar com ala ou com lateral? Cara, desde que eu comecei a acompanhar futebol, o que a gente sabe é que você tem um elenco e você monta o seu esquema tático baseado no que você tem em mãos. Por isso que tem treinador, caso Cuca, Renato, os treinadores gostam de montar o seu próprio elenco, pedir seus jogadores, pedir ao presidente para contratar o jogador certo para o seu esquema, para funcionar dentro do seu esquema tático. Se você não tem as peças adequadas para esse sistema tático que você vai implantar, porque cada treinador tem o seu, de sua preferência. O Abel tem o 3-4-3, que ele fez lá no Internacional, deu certo, ele quis implantar aqui no Fluminense e falhou, não deu certo. Ele quis um meio de campo com 4 homens e desses 4 homens, 2 eram alas e 2 volantes. Aí não tem ninguém que crie jogada no meio de campo. Aí ele mudou para o 3-5-2. Pois é, mas o Fluminense tem peças que se encaixem nesse sistema 3-5-2. Zagueiro o Fluminense tem a fartura, tem bons zagueiros para serem utilizados. Mas o problema, na minha concepção, não são os 3 zagueiros, né? A qualidade dos zagueiros do Fluminense. O problema é que nas alas, os laterais transformados em alas, não funcionam no 3-5-2. Por quê? O que tem no elenco do Fluminense, os laterais, tanto o lateral esquerdo como o lateral direito, não são jogadores para serem utilizados no sistema tático 3-5-2, em que laterais são transformados em ala. Samuel Xavier não tem característica de ala, já provou isso. Calegari, na lateral direita, também é mais volante e lateral direito do que ala. No lado esquerdo, a mesma coisa, você tem Cris Silva, que está ali porque foi contratado, gastou 9 milhões e tem que provar para o torcedor que essa contratação valeu a pena, que aquele dinheiro investido, gasto por esse jogador, trazer um cara lá da Moldávia que ninguém conhecia, vai empurrar esse Cris Silva na goela do torcedor até ele dar certo. Então ele tem que jogar de ala, tem que jogar de lateral, aonde for, tem que colocar o Cris Silva. E o Pineda, a mesma coisa, trouxe do Barcelona de Guayaquil, o camarada era titular, o Pineda era titular da lateral direita do Barcelona de Guayaquil. Aqui no Fluminense está jogando na lateral esquerda, porque na lateral direita tem que jogar o Samuel Xavier e tem que jogar o Calegari. Então são 4 laterais, eu citei Samuel Xavier, citei Calegari, citei Cris Silva e Pineda. 4 laterais, 2 na direita e 2 na esquerda, que não sabem jogar de ala. E como é que você vai insistir no sistema tático de 3-5-2, em que esses laterais se transformam em alas, se esses jogadores não sabem jogar nessa função? Ou você faz o seguinte, que é o mais correto fazer: abrir mão do Samuel Xavier na direita e do Calegari, abrir mão do Cris Silva e do Pineda na ala esquerda e colocar meias. Aí você coloca o Iago na ala direita e bota o Arias na ala esquerda. É uma. Arias na ala esquerda, Iago na ala direita, daí bota o Luiz Henrique ao lado do Cano lá na frente. O sistema 3-5-2 é esse, são 5 homens de meio de campo. Não são laterais jogando avançados, laterais de características defensivas. Porque acaba acontecendo, eu não sei se isso é intencional, porque também pode ser uma coisa intencional, o Fluminense jogar da seguinte forma: em vez de 3 zagueiros, joga com 5. O Calegari aqui atrás, Pineda aqui atrás, fazendo uma linha de 5 junto com os 3 zagueiros. Aí, meu amigo, é medo demais, aí é muita retranca. Aí deixa de ser um 3-5-2 para ser um 5-3-2. 5-3-2 aí é dose para mamute. E principalmente o Fluminense tem essa característica com esses alas, supostos alas, num suposto esquema 3-5-2, jogando recuados, fazendo uma linha de 5 lá atrás, principalmente quando joga fora de casa.
O Fluminense está com uma dificuldade tremenda de jogar futebol fora de casa. Olha só os resultados do Fluminense jogando fora de casa, pegando novembro para cá. Novembro, dezembro, finalzinho do Campeonato Brasileiro de 2021 para hoje, no momento que nós nos encontramos. Nos últimos 10 jogos em que o Fluminense jogou fora de casa, nos jogos fora de casa, o Fluminense sofreu 15 gols e só marcou 4 jogando fora de casa. É brincadeira. Ó, pegando o Atlético Paranaense, em que o Fluminense derrotou o Atlético Paranaense no Brasileirão de 2021, jogando fora de casa. Depois do Atlético Paranaense, o Fluminense só tomou sapecada. Perdeu para o Santos, perdeu para o Ceará, perdeu para o Grêmio, para o Juventude, para o Atlético Mineiro, para o Bahia. Depois foi jogar contra o Milionários, lá na Colômbia, derrotou o Milionários, depois perdeu para o Olímpia e agora perdeu para o Júnior Barranquilla. Então, desses 10 jogos, os últimos 10 jogos do Fluminense fora de casa, o Fluminense só venceu 2 jogos. Perdeu 8. As únicas 2 vitórias que o Fluminense teve fora de casa, nessa sequência, foram contra o Atlético Paranaense, lá na arena deles, e contra o Milionários pela Taça Libertadores. Então, os números do Fluminense jogando fora de casa são muito ruins, porque o Fluminense acaba tendo uma postura muito defensiva e medrosa. Como eu falei, os laterais, transformados em alas, devido ao sistema tático, acabam jogando muito atrás, muito recuados, fazendo uma linha de 5 junto com os 3 zagueiros. Aí, meu amigo, você quebra um sistema, você quebra a movimentação no meio de campo, essa bola chega com dificuldade no ataque e o Fluminense não tem presença no meio de campo. Aí você vê no jogo contra o Júnior Barranquilla, os caras tomando conta do meio de campo, um buraco no meio de campo, que não está preenchido. Um meio de campo que deveria estar preenchido com 5 jogadores, não tem 5 jogadores porque os alas estão lá atrás. Ainda tem outros fatores, por exemplo, o Marlon, que poderia ser um ala mais interessante do que o Pineda, que o Cris Silva, mas o Marlon foi escanteado desde que essas 2 contratações chegaram, porque tem que jogar. Todo jogo do Fluminense, pelo peso que a camisa do Fluminense tem, pelo investimento que o Fluminense teve, pelas contratações, jogadores de 35, 38 anos, jogadores experientes que o Fluminense tem, não era para o Fluminense ter essa postura. Não era para o Fluminense ter essa sequência tão ruim aí de derrota jogando fora de casa e essa postura jogando fora de casa, essa postura amedrontada. Aí esse é o maior problema. Isso que deixa a gente desconfiado do que vem pela frente, principalmente em Copas, que tem jogo fora e jogo dentro de casa. E dentro de casa a gente consegue até controlar o jogo muito bem e ter boas apresentações. O problema é o medo de vencer quando está fora de casa. Isso aí tira qualquer perspectiva de avanço em alguma competição. Porque, meu amigo, a situação é o seguinte, chega a ser dramática. Porque o Fluminense não tem dinheiro para contratar um bom lateral direito para chegar e ser titular. Ou um bom ala, já que quer jogar no sistema 3-5-2. O Fluminense não tem dinheiro para trazer um ala esquerdo. Um jogador que jogue ofensivamente pelo lado esquerdo. Porque você tem o Marlon que foi escanteado. Você gastou uma nota no Cris Silva. E você também contratou o Pineda. Então, é incabível você chegar agora e contratar um ala esquerdo para suprir uma ausência por causa da deficiência dos que lá estão. Não tem cabimento isso. Você fez um erro na hora do planejamento, contratou o lateral errado. Agora você fica entubando isso aí, botando o cara para jogar. Vai pegar o Marlon, vai botar o Marlon para jogar na ala esquerda e vai dar o braço a torcer que fez uma contratação errada? Será que eles têm essa humildade de reconhecer que erraram? Não sei. Pode ser que tenha. Espero que tenham a humildade de reconhecer que erraram na contratação e que principalmente o Abel que está utilizando o sistema errado. Se vai utilizar um 3-5-2, fique ciente de que você não vai ter alas pelo lado do campo e que você vai ter que mudar as peças. O mais correto, o mais certo a se fazer é mudar para um 4-4-2. Já que o Calegari gosta de jogar mais defensivamente, bota ele como lateral direito. Já que o Pineda é um bom lateral esquerdo, ou o Cris Silva, bote ele de lateral esquerdo e joga num 4-4-2. 4 jogadores no meio de campo, 4 jogadores atrás e 2 atacantes na frente. Resolve o problema. Mas não dá para você, de uma hora para outra, achar que Calegari vai virar ala e o Cris Silva vai virar ponta esquerda ou jogador de meio de campo, que não vai. Não tem qualidade para isso. Tem que ter característica. Na hora da montagem de elenco, você monta o elenco olhando para o sistema tático do seu treinador. Qual o sistema tático que o Abel iria utilizar? É esse.
com 3 zagueiros. Então vá ciente que você precisa de um ala direito e de um ala esquerdo. E não foi isso que aconteceu. Contrataram sem conhecer o jogador. Nem o Abel conhecia o Cris Silva. Assistiu um jogo dele lá na Champions League. Não pode contratar um jogador assim porque jogou uma partida no Real Madrid, contra o Real Madrid. Aí é dose para mamute. Agora chora na cama que o lugar é quente. Vamos lá, vamos ver se o Fluminense corrige isso daí. O Fluminense precisa corrigir isso. A montagem do elenco, tem que trocar peças, tem que dar o braço a torcer, admitir que errou e procurar o melhor para o Fluminense sempre. Rapaziada, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até o próximo. Flui!